Livro Sinais dos Tempos. Meditação 20 de junho. O poder do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso 8. Os discípulos oravam para que maior força lhes fosse comunicada na obra do ministério, pois viam que teriam de enfrentar a mesma oposição que Cristo enfrentou quando esteve na terra. Enquanto as orações ascendiam ao céu com fé, a resposta veio. Tremeu o lugar onde estavam reunidos e foram tomados pelo Espírito Santo. O coração se encheu de coragem. Saíram novamente para proclamar a palavra de Deus em Jerusalém. Com grande poder, os apóstolos deram testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus lhes abençoou maravilhosamente os esforços. Os fiéis mensageiros de Deus devem procurar desenvolver a obra do Senhor da maneira que Ele designou. Devem colocar-se em íntima ligação com o grande instrutor para que sejam diariamente ensinados por Deus. Devem lutar com Deus em fervorosa oração pelo batismo do Espírito Santo para que possam atender às necessidades de um mundo que perece no pecado. Todo poder é prometido àqueles que saem com fé para proclamar o Evangelho eterno. O doador da vida tinha não apenas as chaves da morte nas suas mãos, mas um céu inteiro de ricas bênçãos. Todo o poder no céu e na terra foi dado a ele, e tendo tomado lugar nas cortes celestiais, poderia conceder essas bênçãos a todos os que o recebam. A igreja foi batizada com o poder do Espírito. Os discípulos foram habilitados a sair e a proclamar a Cristo, primeiro em Jerusalém, onde a vergonhosa obra de desonrar o legítimo rei havia sido realizada, e depois aos confins da terra. Desprezando mestres judeus cheios da justiça própria, o obreiro mestre escolheu homens humildes e letrados para proclamar as verdades que deviam mover o mundo. Propôs-se para preparar e educar esses homens como líderes da igreja. Eles, por sua vez, deviam educar outros e enviá-los com a mensagem do Evangelho. Para que tivesse sucesso no trabalho, deveriam receber o poder do Espírito Santo. A mensagem do terceiro anjo seria assim proclamada. Quando chegar o momento de receber maior poder, o Senhor operará por meio de instrumentos humildes, conduzindo a mente dos que se consagram a seu serviço. Obreiros serão qualificados mais pela unção do Espírito do que pelo preparo de instituições de ensino. Em todas as partes do mundo, uma mensagem deve ser proclamada no poder do Espírito. Não deve ser dada com uma expressão mansa e sem vida, mas em tons claros, decididos e tocantes. Amém. Mais uma maravilhosa mensagem para hoje, meus amados. O poder do Espírito Santo. Precisamos todos de tê-lo hoje e agora, nesse momento. Não podemos esperá-lo ou pedi-lo para um tempo do fim. Não, meus amados. É agora, é hoje que devemos pedi-lo. O Senhor lhe prometeu. E nós precisamos desse poder, queridos. As palavras da vida, as boas novas de que Cristo virá de novo para buscar o seu povo, o seu remanescente. São essas três últimas mensagens que devem ser pregadas pelo mundo inteiro. São essas as boas novas que o seu povo deve pregar da segunda vinda de Cristo, quando Ele vem para resgatar o seu povo. A nossa meditação hoje ela faz referência à mensagem do terceiro anjo, que ela será proclamada com grande poder, e o Senhor vai operar por meio de instrumentos humildes. O Senhor Jesus vai escolher obreiros que serão qualificados mais pela unção do Espírito do que pelo preparo de instituições de ensino. Em toda
parte do mundo, esta mensagem deve ser proclamada no poder do Espírito. Vamos falar um pouquinho sobre a mensagem do terceiro anjo. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre as 3 mensagens angélicas da Apocalipse 14. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória. Isto é o significado de que devemos reverenciar ao Senhor e respeitar ao Senhor. Também pode expressar medo por parte daqueles que não levam Deus a sério. É chegada a hora do juízo. Aqui trata-se do juízo final, que começa antes da segunda vinda de Cristo. Ele é o contexto para a proclamação final do Evangelho. Acerca de várias etapas do juízo divino, temos que ver notas sobre isso em Romanos 14, 10 e verso 12. E adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar, e as fontes das águas. Oh, meus amados, com certeza essa linguagem faz uma alusão inequívoca ao mandamento do sábado, com referência à criação. Vejam Êxodo capítulo 20, o verso 8 ao 11. Fui lá no Monte Sinai, onde Cristo escreveu com seu próprio dedo o 4º mandamento, que trata sobre o sábado. Lembre-te do dia do sábado para o santificar, diz aí. E depois a última parte diz: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Portanto, por isso abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Oh, meus amados, com certeza isto nos indica, portanto, que o 7º dia tem relevância especial na proclamação do Evangelho no tempo do fim. E nós estamos a viver o tempo do fim. Por isso, a mensagem do sábado, ela deve ser pregada a todas as nações. Devemos descansar das próprias obras, devemos ter um dia de descanso. E esse dia, a Bíblia diz que é o dia do sábado. É esse dia que devemos santificar, não o domingo, que é o primeiro dia da semana. As admoestações a temer e adorar neste versículo se encaixam diretamente no contexto imediato mais amplo de guardar os mandamentos de Deus. Devemos ver a Apocalipse 12, 17 e a Apocalipse 14, 12. Faz referência óbvias ao decálogo. Vamos lá ver isso, vamos ler isso, meus amados. Eu tenho aqui a Bíblia à minha frente. O verso 17 diz assim: irou-se o dragão, que o Satanás, que o verso 9 diz que e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, do capítulo 12, verso 9, citei há pouco. Então, irou-se o dragão, vamos ler o verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a terra e a areia do mar. Portanto, meus amados, o dragão ou Satanás trabalha com o poder do Apocalipse 13, que é aquela besta que se levanta do mar. Então essa besta, queridos, que tem 10 chifres e 7 cabeças, faz referência a um poder. E esse poder é o poder papal, meus amigos. Na verdade, o capítulo 13 da Apocalipse 1 a 18, esta passagem acrescenta detalhes do capítulo 12, sobretudo em relação à guerra do tempo do fim, do capítulo 12, 17. Neste capítulo 13, o dragão reúne 2 dos seus aliados para o conflito final. Portanto, o Satanás se reúne com 2 aliados. A besta do mar, que é uma aparente paródia de Cristo, e a besta da terra, uma aparente paródia do Espírito Santo. Surge uma falsa trindade. O Apocalipse 13, o verso 13 e 14. Aí diz que também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. O verso 14 diz que seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Meus amados, para que nós possamos entender o significado desta besta que emerge do mar e a outra besta que se levanta da terra, nós temos que ir ao livro de Daniel. Sim, exatamente, o livro de Daniel. No capítulo 7, nós encontramos aqui 4 animais
No verso 17 do capítulo 7, aqui diz o seguinte: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantam da terra. Portanto, entendemos que os animais ou uma besta represente o quê? Represente um rei ou um poder também. E observem no verso 19 até 25 que fala sobre o quarto animal, que era completamente diferente dos outros. E a respeito desse quarto animal, ele está na história, meus amados. Então esse animal, o quarto, vem lá desde o tempo de Daniel até nos nossos dias de hoje. E ele estará até o final do tempo do fim. Observem que no verso 21 diz que ele olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra ele. No verso 23 nos dá a resposta e o anjo disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres, que também encontramos no Apocalipse 13, o verso 1 a 8, nos encontramos também aqui no livro de Daniel, que essa besta, esse animal, o quarto animal, o verso 24 diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois dele e se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. O verso 25 proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de tempo. Observem, meus amados, que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, especialmente capítulo 7 de Daniel e Apocalipse 13, são gêmeos, falam sobre o mesmo animal e sobre o mesmo poder. Observem que essa besta que se levantou, que emerge do mar, ela tem nomes de blasfêmia, diz o primeiro versículo. Observem o verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Observem que é a mesma besta, é o mesmo poder que vai atuar. Portanto, nós estamos a falar aqui de um poder religioso. Diz que se levanta contra os santos do Senhor. E foi-lhe dado, Deus permitiu que essa besta pelejasse contra os santos e os vencesse. Portanto, na história, na Idade Média, isto está claro, que foi um poder que se levantou contra os santos e os matou. Foram milhões de cristãos que morreram por causa da verdade. Meus amados, os eruditos protestantes, ao longo dos séculos, eles têm identificado esta besta como o papado da Idade Média. Devemos comparar as descrições com Daniel 7, como lemos há pouco, do verso 3 a 7, e o verso 25, que ele se levantou e fez guerra aos santos. E também Daniel capítulo 8, verso 11 a 14. Há uma história tremenda por trás disso, da Idade Média, meus amados. Esta besta, meus amados, ela pelejou contra os santos e lhe foi permitido que os vencesse durante esse tempo todo, dos anos 538 aos anos 1798. Isto está na história da Idade Média. Por isso, meu querido, minha querida, eu aconselho você a ler o livro O Último Conflito, ou também chamado A Grande Controvérsia, que é escrito da autora Ellen G. White. Você vai encontrar toda a história dos anos 70 até nos nossos dias de hoje. É um livro profético, um livro maravilhoso. Por isso, eu aconselho você a adquirir esse livro. E se você precisar e não o tem, entre em contato comigo que eu lhe enviarei para você em sua casa. Portanto, meus amados, esse poder religioso vai entrar em oposição a Deus e ao seu povo. Estamos a falar sobre esses 3 poderes que vai se levantar contra os santos. Apocalipse capítulo 16, o verso 13, veja como é que diz aí. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rás, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro,
com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Também vejam como é que diz aqui Apocalipse 19, o verso 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, que é Jesus Cristo Miguel. O verso 20 agora, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Meus amados, é este que vai ser o seu fim desses três poderes. Vejam como é que diz no capítulo 20, o verso 10, que é o último por hoje. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta. Temos três poderes, que é o dragão, que é o Satanás, a antiga serpente, que ele vai dar poder à besta, e ao falso profeta, que a besta representa o papado, meus amados, o poder papado. E o falso profeta representa o poder protestante, que vai se levantar juntamente com a besta para fazer guerra contra o povo de Deus, contra aqueles que guardam os seus mandamentos, contra aqueles que guardam o sábado. Na verdade, Apocalipse 13 fala sobre um decreto, que vai sair um decreto, e esse vai ser um decreto para a guarda do primeiro dia da semana, que não tem nenhuma santidade na Bíblia. O dia da semana, o primeiro dia da semana, o domingo, vai ser posto em lugar do santo sábado, e isso vai ser uma batalha final. Sobre esse assunto nós vamos falar mais tarde, meus amados. Mas o que nós precisamos saber é que esses três poderes, o falso profeta, a besta, o falso profeta e o Satanás, eles vão guerrear contra os santos. Eles estão a guerrear nesse momento agora. E nós temos que preparar. E para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos entregar a Cristo completamente, alma e coração, para que o Senhor possa derramar sobre nós a chuva temporal e a chuva serôdia. E assim possamos ser habilitados para batalhar contra esses poderes que vão se levantar no final. Essa besta que foi ferida, Apocalipse 13 fala sobre ela, que ela foi ferida de morte, mas essa ferida, ela curou-se, e ela vai curar no final. Ela vai curar, ela vai se levantar outra vez, assim como se levantou na Idade Média, quando matou milhões de cristãos que serviam a Cristo. Ela vai se levantar para batalhar de novo contra os santos, o poder papal, a besta que surge do mar. Ela vai se levantar juntamente com a besta que surge da terra, nós vemos isso como a América, que é um povo protestante, o maior povo sobre a terra. O protestantismo vai se levantar juntamente com o poder papal para fazer guerra aos santos. Por isso vamos nos preparar, meus amados, para receber o poder do Espírito Santo, para que quando vai chegar o tempo e a hora, possamos batalhar contra esse poder, juntamente com Cristo, o Miguel, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos nós e possamos todos a entender essa mensagem maravilhosa. Até amanhã, se Deus assim quiser.